Meus amigos, chegou a hora do Fluminense dizer se quer seguir a cartilha montada por Mário Bittencourt no início do ano ou se ele quer seguir na Série A. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Não pode estar, né? Não é possível que esteja tudo bem com vocês, como não está tudo bem comigo. O Fluminense tem uma partida dificílima contra o Palmeiras no Allianz Parque amanhã. E o Palmeiras ainda disputando o título, eu não acredito que tenha alguma chance. O São Paulo não vai fazer frente ao Botafogo, mas o Palmeiras vai querer vencer, né? Para ter essa chance, quem sabe, num tropeço inacreditável do Botafogo, conseguir o seu título. E o Fluminense precisa de um empate. Ou seja, o Fluminense depende só de si. E todas as vezes em 2024 que o Fluminense dependeu só de si, nós nos fudemos. Sem poder beber, bebendo uma aguinha mineral com gelo. Mas amanhã eu não quero nem saber saúde, nada. Amanhã eu vou beber cerveja na hora do jogo, porque desde que eu parei de beber cerveja por conta de uma questão de saúde, que já está sendo tratada, o Fluminense só venceu o Cuiabá, e do jeito que foi, né? 1-0 como sempre, um time frouxo, um time não covarde, porque os jogadores tentaram, mas o técnico covarde, um técnico que não entende absolutamente nada de futebol, um técnico que chegou botando quente, não vou tolerar indisciplina, blá 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 blá, e perdeu o elenco logo de cara. Um elenco que vinha com inúmeras contusões, que o departamento médico, fisiológico, fisioterápico recuperou os jogadores, um grupo que ganhou um zagueiro espetacular, um dos melhores zagueiros da história do futebol, o Thiago Silva, que ganhou o Facundo Bernal, que ganhou o Kevin Serna, que ganhou o Gabriel Fuentes, né? O Fluminense que tem um elenco, né, cuja maioria foi campeão da Libertadores no ano passado e da Recopa esse ano. E o senhor Mano Menezes, mesmo com todos os jogadores à disposição, ao contrário do técnico anterior, está fracassando. É um fracasso, gente, que é, vamos dizer, previsto. É um fracasso previsto, né? Era só ver as entrevistas do presidente Mário Bittencourt nos podcasts da Vida no final do ano passado, depois da Libertadores, para você ver que seria um fracasso. É óbvio que na euforia da conquista da Libertadores, a gente não faz essa previsão, mas a gente tem que ser crítico, né? Como na época eu fui crítico, quando o Mário Bittencourt, eu não me lembro em qual podcast, disse que uma das prioridades do Fluminense em 2024 seria conquistar o tricampeonato carioca que não vinha desde 85. Olha, gente, não tem nada mais inútil no futebol do que o campeonato estadual. O Campeonato Carioca não serve para absolutamente nada, a não ser para destruir uma temporada inteira de um time. É óbvio que depois de todo dia é 4 de novembro, e o 4 de novembro deu bom e o Fluminense foi campeão da Libertadores, era difícil manter a pegada de 2023. Porque é aquela coisa, eu tenho um sonho, realizei o sonho, opa, maravilha, estou feliz. E agora? Tem outro sonho? Não sei, né? O que nós vamos conquistar agora? Isso tudo tem que ser uma coisa trabalhada. E não é trabalhada só pelo técnico da época, o Fernando Diniz, que também tem suas culpas, né? É trabalhada pela diretoria, é com muito planejamento, é chamando para conversar, é unindo o grupo. E aí começou a se perder o grupo quando se contratou ex-jogadores em atividade. Renato Augusto, Douglas Costa, 14 milhões e meio no Terãs, né? E o Gabriel Pires. Quem está sendo aproveitado? O Renato Augusto de vez em quando, ele aguenta jogar ali meia horinha, 40 minutos talvez, mas não mais que isso. Não é mais um jogador profissional com a condição de jogar 90 minutos. Alexandre, mas o Ganso também tem dificuldade. Sim, mas o Ganso tem uma forma física muito superior à do Renato Augusto. E técnica também. Renato Augusto é um grandíssimo jogador, foi um grandíssimo jogador, mas o Ganso é gênio. Então, o Fluminense vai ter que tomar uma decisão amanhã, nesse duríssimo, dificílimo jogo. Vai romper com aquilo que plantou o senhor Mário Bittencourt ou vai aceitar os frutos da degola
né, que ele plantou lá no início do ano. É essa a decisão que os jogadores têm que tomar. Tá? E não adianta a torcida xingar jogador A, xingar jogador B, xingar jogador C. A culpa também passa pelos jogadores, mas os jogadores, na verdade, são os menos culpados. O problema é que o futebol ele só enxerga dentro de campo, só as 4 linhas. Né? E quando está tudo errado, né, fora fulano, fora ciclano, o Diniz saiu, estava muito mal o Fluminense, mas se esquecem do número de desfalques que o Fernando Diniz tinha todo jogo para montar o time que ia a campo. O senhor Mano Menezes assumiu o clube, né, e aí vem o Thiago Silva, o André que estava machucado se recupera, jogou ainda algumas partidas, outros jogadores se recuperam. E o que ele faz? Ele coloca o John Kennedy no limbo, ele exclui o Marcelo do Fluminense, tá certo, teve erro no Marcelo também, mas um gestor bota em campo para jogar e conversa depois, sabe? Não fica de mimimi, ele falou alguma coisa que eu não gostei, vai pra puta que te pariu, Mano Menezes. Vá pro diabo que te carregue, some do Fluminense, já aparece e leva o Mário Bittencourt junto. Então, nesse domingo, esse time, esse elenco, que tem o retorno do Paulo Henrique Ganso, mas tem a ausência do Bernal, vai ter que fazer uma decisão. A gente não sabe que time o Mano Menezes vai colocar em campo. A julgar que o Fluminense precisa apenas de um empate, eu tenho quase certeza absoluta que ele vai colocar ou 3 zagueiros, ou vai meter de repente o Vitor Hugo de primeiro volante. Vocês duvidam? Eu não duvido. Né? Sabendo como ele enxerga o futebol e como ele distorce o que é o futebol, é muito capaz dele fazer isso. E se fizer isso, acabou. O Palmeiras vai engolir a gente e a gente vai estar na portinha da Série B de 2025. O time que estão especulando que vai a campo é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes, uma vez que o Diogo Barbosa, e aí para mim é reforço, né, não viajou. O meio-campo com Martinelli de primeiro volante, ele joga bem de primeiro volante, sempre jogou bem de primeiro volante, com Lima e Ganso, e o ataque com Arias, Cano ou Cauã Elias e Keno. Não sei se ele leva a campo esse time. Sinceramente, eu não sei. Aliás, sinceramente, eu não sei absolutamente nada do que o Mano pensa sobre futebol, porque você vê os times dele jogando e não tem futebol ali. O Mano Menezes, antes do Fluminense, tinha sido demitido do Corinthians porque o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E o Mário Bittencourt foi buscar esse técnico. Então, quando eu falo que foi plantado, eu não estou dizendo que o Mário Bittencourt quer que o Fluminense seja rebaixado. Mas a falta de competência para administrar o futebol, a falta de um vice-presidente de futebol competente, né? A falta de um diretor de futebol que seja mais do que aquele cara que pega o telefone e liga, mas que seja o cara que esteja no dia a dia do time, dentro de campo, conversando com os jogadores, unindo jogadores, comissão técnica, staff. A falta disso faz o Fluminense estar na situação que está. Não tem mais o todo dia é 4 de novembro que uniu todo mundo. E não dá tempo mais para ser todo dia é um 8 de dezembro, porque é amanhã. Então, o Fluminense deve, talvez, quem sabe, ir a campo com esse time, mas é uma grande incógnita. Eu não duvidaria nada que o Mano colocasse 3 zagueiros, o Vitor Hugo botasse um ônibus na grande área, na entrada da grande área, e se fizer isso, é um suicídio do Fluminense absurdo. Juca Kfouri disse que o Fluminense é o favorito para cair. E aí eu vi muita gente pé da vida com isso, dizendo que ele está torcendo contra e blá, 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 blá. Gente, se o Fluminense perder para o Palmeiras, eu não vou nem considerar o jogo Bragantino e Criciúma, porque esse aí o Criciúma mandou o subzigoto para jogar lá, vários titulares não vão jogar, né? Então não vai acontecer nada, o Bragantino já ganhou esse jogo. Mas vamos supor que o Fluminense perca esse jogo, o Bragantino ganha. Vai ter Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A depender do resultado durante o jogo de Fluminense e Palmeiras, vai rolar um jogo de compadre, o empate vai servir para os dois. E vai servir porque o Fluminense tem um técnico covarde. Um técnico que não conseguiu fazer o Fluminense fazer 3 gols. Ou se conseguiu, foi um acaso, mas pelo que eu me lembre, não conseguiu. Um técnico que
joga, faz substituições de tira centroavante, bota centroavante, tira zagueiro, bota zagueiro, tira volante, bota volante. Não tem alteração de modelo de jogo porque não tem modelo de jogo. Mano Menezes não tem absolutamente nada a mostrar, a dizer, olha, fui eu que fiz. Não, não fez. Mesmo os mentirosos de plantão do YouTube, Mano Menezes deu jeito na defesa. Deu nada. Porque se tivesse dado jeito na defesa, o Fábio não faria a quantidade absurda de defesas que ele faz por jogo, tirando o jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá foi praticamente inofensivo. Ainda assim, ele fez 2 defesas. Ele não ajeitou nada. Ele fez o Fluminense perder o Marcelo, um cracaço, sem a mesma forma física de antes, sim, mas um craque que pode mudar um jogo com uma jogada. O Mano Menezes transformou o Thiago Silva no zagueiro comum. Um dos melhores zagueiros da história do futebol hoje é um zagueiro comum, que erra quase todo jogo por insegurança, porque não se tem um modelo de jogo onde ele possa realçar o seu futebol, né, que é muito grande. O Mano Menezes conseguiu fazer o time do Fluminense fazer pouquíssimos gols. Ah, mas com o Diniz antes também fazia poucos gols. Sim, fazia, mas tinha 12 desfalques num jogo, 10 no outro, 8 no outro. E ano passado, 5-1 no River. E ano retrasado, 10-1 no Oriente Petroleiro, 4-1 no Flamengo. O Fluminense fazia gols. Fazia gols com Abel, muitas vezes. Nem sempre, mas fazia gols com Abel. Mas não faz com o Mano Menezes. O Mano Menezes é um dos piores técnicos que já pisaram no centro de treinamentos ou nas Laranjeiras, onde o Fluminense treinava antigamente. Há muito tempo eu não vejo um técnico tão ruim no Fluminense, tão incapaz de dar soluções, tão incapaz de fazer o time jogar futebol. E quando o Fluminense joga futebol, é porque as características dos jogadores é meio que me parece assim, vamos desobedecer esse cara aí, vamos jogar futebol. Ele não gosta não, mas vamos jogar assim mesmo. Como foi em parte do segundo tempo contra o Cuiabá. Então o Fluminense hoje não está errado o Juca Kfouri dizer que o Fluminense é favorito ao descenso. É favorito sim ao descenso. O que eu torço para amanhã, além obviamente de dar uma zebra e queimar minha língua do Fluminense empatar ou ganhar do Palmeiras, o que eu torço amanhã, mas torço muito amanhã, é que se tiver de tomar um gol, que tome lá para os 40 e vral. Porque aí o Atlético Paranaense vai ter que sair. Porque se tiver empate lá e empate no Allianz, o Atlético Paranaense cai. E saindo para o jogo, talvez no contra-ataque o Atlético Mineiro mate o jogo. Porque se o Fluminense tomar um gol logo de cara, acabou, eles vão fazer um jogo de compadre. O Criciúma não vai oferecer nenhuma resistência ao Bragantino. E mais uma vez o Fluminense vai ter uma situação de descenso, né, por conta de derrotas dos outros times. Mas não adianta culpar os outros times. Não adianta culpar o Flamengo por perder para o Bahia em 96. Entregaram. E daí? Se fosse o contrário, eu ia torcer para entregar também. Não dá para torcer o nariz para o São Paulo, que em 2013 perdeu para o Criciúma. E por sorte, o Flamengo ia salvando o Fluminense e a Lusa salvou o Flamengo, escalando jogadores irregulares, os dois. Não adianta culpar o São Paulo. Não adianta culpar o São Paulo porque ele perdeu para o Juventude. Não adianta. E para o Grêmio, né? Não adianta. Porque o São Paulo não tem mais nada a fazer nesse campeonato. Ele já está na Libertadores, ele não pode ser campeão e não pode ser rebaixado. Então o Fluminense tem que fazer a sua parte. Garantir um empate, torcer para o Botafogo fazer logo uns 3-0 no primeiro tempo, que aí o Palmeiras, de repente, baixa um pouquinho a bola e o Fluminense pode, quem sabe, arrancar esse empate. Né? Porque se depender dos outros resultados, complicou. Um grande beijo. Um grande abraço e que Gravatinha nos salve, porque Mário Bittencourt e Mano Menezes já nos fuderam.